Olá, o Iluminuras de hoje tem contos, romances e também um estudo sobre o Estatuto Jurídico das Relações Homoafetivas. Doutora em Direito, a professora Suzana Viega fala sobre família e literatura. Ela é a nossa segunda convidada aqui hoje. Antes, eu converso com a escritora Luciane Mustafa. Formada em música, a Luciane estudou também gestão de pessoas e negócios, mas gosta mesmo de escrever. Tudo bom, Luciane? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço você e a toda a equipe pelo convite. Bom, começando, eu queria falar um pouquinho sobre a sua família. Eu sei que você é de uma família que gosta de ler, que gosta de literatura, que tem esse hábito. Como é que esse hábito surgiu em você? Como é que você começou com esse costume? A gente respirava literatura. O meu avô, um intelectual, que foi professor titular do liceu, da escola de Goiânia, eu sou de Goiânia, e os presentes do meu avô eram todos livros para as filhas, para os filhos. Então, toda a minha família sempre produziu muito. O pessoal nunca teve o hábito de publicar o seu material, mas minha mãe, minhas tias, a família inteira sempre escreveu poemas, crônicas, prosas. Então, eu cresci nesse ambiente. Até falando sobre isso, você me contava aqui que um primo reuniu alguns desses contos, crônicas, poemas da família nesse livro aqui que se chama Gerações. Isso. Foi uma experiência única, eu imagino, né? A família toda aqui reunida. Foi um grande presente que meu primo Luiz Castro nos deu, porque ele conseguiu reunir 5 gerações, desde meu avô até a neta dele, né? E aí ele conseguiu fazer uma coletânea com parte desse material, que muito já foi perdido, mas ele ainda conseguiu resgatar algum material e nos fez essa surpresa o ano passado. Inclusive, eu tenho 5 entre poesias e contos nesse livro. Depois disso, ou antes mesmo disso, você já havia publicado o seu primeiro romance, que está aqui comigo, O Despertar de uma Sinfonia. E você me explicava que antes da gente gravar como é que você decidiu publicar, escrever e publicar. Conta aqui para todo mundo, por favor. Minha vida é antes e depois dos meus 33 anos. Eu sempre amei ler, mas até os meus 33 anos, eu penso que eu nunca nem tinha cogitado a ideia de escrever um livro. Talvez por insegurança, mas depois dos meus 33, 34 anos, eu fui descobrindo minhas paixões, eu falo que eu desabrochei. Então, e aí eu descobri essa grande paixão na minha vida, que é escrever. Então, o título, O Despertar de uma Sinfonia, ele já começa pelo despertar desse sonho que eu tinha. E que talvez eu não tinha contato com ele. E esse livro, ele partiu da ideia de que eu sou uma otimista nata. Eu sou uma pessoa que eu sempre vejo soluções. As pessoas, a gente ouve muitas pessoas falarem, todo mundo tem problema. Até numa conversa de bar, as pessoas falam, mas quem não tem problema? Né? Todos nós, né? Sim, mas assim, eu vejo os problemas na vida como um deslize, não como um estado. Então, como um deslize que logo deve ser superado e resolvido e a vida continua. Vamos olhar para frente em vez de ficar olhando para o retrovisor, né? Eu costumo falar. E eu percebia isso muito nas pessoas e me incomodava. E as pessoas falavam, nossa, Luciane, eu falo do seu otimismo para as pessoas, eu falo de tantas conquistas que você já fez para as pessoas. E aí eu tive a ideia de escrever esse romance para inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos e a acreditarem na sua capacidade de realizá-los. E o que você conta aqui? Qual é a história, basicamente? Acabou que é a história da minha vida. É um livro autobiográfico. Até um dia, numa entrevista, perguntaram para mim se eu havia passado por algum momento, né, algumas perdas que eu pudesse explanar bem sobre o assunto. Então, eu acredito que eu passei por algumas situações muito difíceis na minha vida, mas, como eu falei, eu nunca fiquei focada na situação de problema. Eu sempre foquei em resolvê-la, deixar aquilo transponível e continuar, e escolher o caminho do sucesso. Eu acredito que a gente tem sempre do mesmo ponto, vários caminhos a seguir.
Você pode focar no negativo, na experiência ruim, ou você pode usá-la para o seu crescimento e criar uma nova história a partir daquilo. Então, é isso que eu busco com esse livro, inspirar as pessoas a não focarem na sua derrota em algum momento difícil. Ao contrário, como um herói aprendiz, usar aquilo para uma vida mais rica e melhor. Então, é isso que eu busco nessa história. E tem dado certo, eu tenho recebido e-mails, comentários no meu site, nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, de inúmeras pessoas, ou amigos, ou leitores, admiradores, e que têm me escrito isso. Nossa, você fez eu acreditar novamente no sucesso da vida, no poder de superação, né? A não focar na minha derrota, a acreditar novamente no amor. Então, esse livro ele foi escrito com essa visão. Curioso que você é formada em gestão de pessoas, também estudou negócios, mas gosta mesmo de escrever. Já tem esses dois, né? Contos nesse primeiro, esse romance, e vem aí mais 2 livros, você me explicava. Isso. Um para crianças e um para adolescentes? Sim. Você pode adiantar para a gente? O de criança, na verdade, ele nasceu como um conto. É a história de um menino que viajava muito, viajava já com 7 anos, já conhecia vários continentes, e ele foi percebendo as diferenças culturais, a sua dificuldade de se comunicar com as pessoas através do português. E logo quando ele percebe aquilo, ele já vai pelo menos conhecendo pelo menos as formas de cumprimento em outras línguas, para começar alguma comunicação com as pessoas. E aí ele vai descobrindo as diversidades culturais, o poder da gente, né, o respeito às diferenças culturais. Então, é um livro para o público infantil, que nós já estamos, inclusive, em fase de escolher as gravuras. E o outro já é um livro para adolescente. O tema dele é voltado para drogas, como alerta para o uso de drogas e álcool na adolescência. E eu gosto muito dessa quebra de linearidade. Então, eu conto 3 histórias entrelaçadas ao mesmo tempo. Então, dentro desse livro, para dar leveza a um tema tão forte como esse, eu também conto a história de adolescentes na mesma escola, voltados para o esporte. Aí eu relato a experiência de crianças. A escola se passa em uma escola internacional, até mesmo para as pessoas terem acesso. Como que é a vida das crianças de uma escola internacional? Né, os torneios esportivos, o foco muito forte em esporte, a questão deles passarem o dia inteiro na escola, a amizade, né, fraterna que se forma entre esse grupo. E junto com essa história, tem também o foco de outra história entrelaçada de um grupo também que vai para o caminho de drogas e álcool. É um livro que o objetivo dele é ser como um alerta mesmo para a juventude, para os pais e educadores. As suas histórias, pelo que eu tenho percebido aqui, são baseadas em fatos reais mesmo. Sim. Muito da sua vivência. Como é que você decide publicar, colocar no papel? De que forma você pensa, isso aqui merece ser escrito de uma outra forma, claro, mas merece. Como é que você filtra isso? Eu sou muito analítica e eu gosto de analisar as situações, partindo desse ponto, parte do ponto de eu não me conformar com aquela situação. Então, os meus livros, eles são, é como um alerta, nesse caso, né, de adolescentes, é como um alerta para as pessoas perceberem que algo está errado. Eu falo muito que nem tudo que é comum é normal. Então, em vez de eu ficar... Tem gente que usa o poder da palavra, a arte, para divulgar, né, para tentar fazer esse alerta para as pessoas. Eu uso a literatura. Então, através da literatura, eu tento fazer com que as pessoas se conscientizem do problema e busquem mudança. Eu acho que é basicamente isso. Bom, a gente já falou aqui sobre os seus livros, né, até sobre os seus próximos livros. Você também trouxe aqui para a gente alguns dos livros de autores que você admira. Certo. A gente trouxe alguns deles aqui. Quem que você
seleciona, quem que você separa aqui para a gente que foram autores, livros importantes na sua formação? Já na pré-adolescência, eu comecei a ler histórias mais fortes, mais impactantes. E um dos livros que me marcou muito é que a minha mãe, ela tinha uma coletânea que ela ganhou do meu avô, que eram 20 volumes e cada volume tinha mais ou menos 3 histórias. Eu li todos. E o que mais me chamou atenção era um título que chama O Amor é Eterno. Eu devo ter lido esse livro com 12 anos. E a história é a biografia de Abraham Lincoln. Mas eu tinha 12 anos, eu não sabia que eu estava lendo a história de um grande presidente. Não sabia. E à medida que eu fui lendo o livro, que ele vai se envolvendo com a política, que ele vai crescendo, que ele vai se mostrando daquele veio, eu fiquei fascinada. E hoje, o que você destaca? Hoje eu destaco Michael Sandel, eu gosto muito porque as pessoas falam que não gostam de filosofia pelo senso comum, mas a vida é permeada de filosofia, discernimento entre o bem e o mal, certo e errado, verdade ou mentira, a ética, tudo isso está permeado de filosofia. E o que eu sou apaixonada nos seus escritos é que ele conseguiu desmistificar isso. Ele conseguiu, em uma linguagem do nosso mundo de hoje, trazer esses postulados para o dia a dia das pessoas. E eu gosto muito também, até hoje eu tento descobrir se Bentinho foi ou não traído da obra de Machado de Assis. E interessante que a minha primeira leitura de Dom Casmurro, eu era muito nova, então foi uma leitura sem nenhuma análise crítica. Depois eu li algumas vezes, e a última vez que eu li Dom Casmurro, eu já fui para outro foco que até então eu não tinha tido. Eu já comecei a analisar o poder destruidor ou construidor da mente. Ele estava casado com o amor da sua mocidade, teve um filho, e de repente ele começou a ter ideias delirantes. E se foi ou não, se foi fato ou não, destruiu não só a vida dele, como a vida da família. Então, assim, eu fiquei pensando, como que a gente pode alimentar ou não um sentimento nocivo? A que isso vai nos levar? Então, foi a análise que eu fiz. Amo romances históricos de Ken Follett, por exemplo, porque você estuda, você adquire novos conhecimentos da história, mas tendo como fundo um romance, emoção, sentimento, afeto. Então, eu acho isso fantástico. Ok, Luciane, é isso. Muito obrigado aqui pela sua presença, por trazer os seus livros, seus autores e livros aqui preferidos. Foi um prazer, muito obrigado. Foi todo meu, obrigada. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com a advogada e professora de Direito Civil, Suzana Viegas. É um minutinho só, hein? Não saia daí. O Iluminuras já está de volta. Eu converso aqui neste segundo bloco com a advogada e professora de Direito Civil, Suzana Viegas. Tudo bem, professora? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Bom, eu sei que você nasceu no Brasil, nasceu aqui em Brasília, né? Mas foi cedo para o exterior. Como é que foi essa experiência lá em relação à vida, outra cultura e também literatura? Como é que foi isso? Foi maravilhosa e bem interessante ao mesmo tempo. Eu saí de Brasília com 3 anos e mal sabia, né, falar. E fui para os Estados Unidos, onde eu tive que aprender, eu fui alfabetizada em inglês. Mas minha família sempre incentivando que a gente mantivesse diálogo em casa em português. Então, eu fazia isso lendo gibis da Mônica e o que tivesse em casa para ler, né? Os livros ali, enfim, dos meus pais, e eles traziam livros do Brasil para eu ler também. E aí, depois disso, você ficou muito tempo nos Estados Unidos, pouco tempo, foi para o Chile depois, foi isso? Isso, eu fiquei nos Estados Unidos 5 anos, depois eu voltei para o Brasil, passei mais alguns anos aqui, depois eu fui para o Canadá, né, onde fui para a parte onde se fala inglês, então, e depois, mais ou menos com 14 anos, voltei para o Brasil por um curto período e aí eu fiquei apavorada, porque eu sabia falar português, mas eu não sabia escrever direito, né? Então foi um período bem difícil. E depois disso eu fui para o Chile, onde eu aprendi espanhol, né? Então, assim, eu tive essa grata experiência de ter acesso
a livros, a línguas estrangeiras. E isso foi muito importante na minha formação. Realmente, chegar no Brasil falando outros idiomas fez uma diferença muito grande. Como é que foi na hora do vestibular? Você fez aqui? Pois é, foi muito difícil, porque eu tinha uma dificuldade muito grande no português, né? Então, eu tive que me esforçar muito, estudar. E quando eu fui fazer faculdade, eu sabia português, mas eu não tinha aquele hábito de escrever. Então, eu fui fazer um curso de português para estrangeiro, para poder realmente me habituar, ter o hábito de escrever bem. Agora, você me contava aqui até antes que você sempre gostou de ler e aí passou a escrever muito também. Exato. Foi o que te ajudou? Foi o que me ajudou. Eu sempre gostei de ler, eu lia romances, novelas, crônicas, tudo que pudesse ler. E isso me ajudou porque depois eu passei a ter gosto por escrever. Então, eu escrevia cartas e tenho as cartas guardadas até hoje. E eu ainda gosto de escrever, mas eu nunca imaginei com toda essa mudança, porque mudar de país, de cidade é sempre difícil. Tem um lado bom que você adquire uma bagagem muito grande, mas também é difícil a fase de adaptação. Mas foi bom porque eu vi que eu tinha também vontade de escrever, não só ler, escrever também. E hoje é uma coisa surpreendente, eu nunca imaginei que pudesse publicar um livro, que eu fosse ser professora. Falando sobre isso, né, vou puxar aqui o Estatuto Jurídico das Relações Homoafetivas. É a sua tese de doutorado aqui na Universidade de Brasília. Isso. Explica pra gente o que você defendeu, o que você concluiu aqui, professora. Bom, eu iniciei o doutorado com a ideia de pesquisar sobre o tratamento jurídico dado às uniões homoafetivas. Quando eu comecei, ainda não havia sido julgada a questão da união homoafetiva no Supremo. Mas no decorrer da tese, houve o julgamento. E aí, claro, afirmou-se o entendimento de que a união homoafetiva é uma entidade familiar. Isso foi muito bom. Isso conferiu uma segurança jurídica às pessoas que vivem em uniões homoafetivas. Então, começou a se falar em casamento. Então, o julgamento, ele se restringiu, ele delimitou, né? Ele deixou bem claro que a união homoafetiva é uma entidade familiar, mas ficou a pergunta, como vai ser isso na prática depois? Então, eu percebi que, infelizmente, como nós não conseguimos aprovar um corpo normativo, não conseguimos aprovar uma lei mais abrangente que possa proteger esses direitos, eu visualizei um estatuto jurídico, muito embora não seja uma lei concreta, temos leis esparsas, normas que se reportam às uniões homoafetivas. Então, isso, para mim, constitui um estatuto jurídico. Muito embora não seja uma lei com um número, né? Nós esperamos que isso seja possível no futuro, mas sabemos que é muito difícil aprovar uma lei dessa natureza, né? Principalmente com o momento político que nós estamos vivendo e também o perfil, né, dos nossos legisladores. E o desafio é pontual muitas vezes, né? E é o cartório, casamento, é esse tipo de desafio. Sim, exatamente. Depois da decisão do Supremo, então eu passei a analisar as questões práticas, né? Porque uma coisa é você defender uma tese, uma teoria, outra coisa é você ver o desdobramento no dia a dia. Então, coisas simples, como adoção entre casais homoafetivos, né? Adotar uma criança, casamento. O casamento ele foi regulamentado depois. Veio por uma resolução do CNJ. Ele é garantido, hoje não se questiona mais. Mas tem muito chão para se andar ainda, para se trilhar, porque também existe a questão do preconceito. E nós não temos uma lei que faça uma abordagem repressiva, né, à conduta discriminatória. Então, a gente trabalha no sentido de avançar, mas é difícil, são muitos desafios. O que a gente pode exemplificar aqui? Cartório, casamento, adoção, divisão de bens? Divisão de bens. Isso tudo está muito claro hoje, é garantido, não se questiona. O que me preocupa mais em relação a esse assunto é justamente o preconceito, né? Porque temos notícia, embora não seja a minha área criminal, nós temos notícia de crimes que são praticados e levam à morte, homicídios que têm base discriminatória, né, preconceito. E jovens que são assassinados por terem uma
orientação sexual diferente. Então, na verdade, eu estou muito satisfeita com o resultado da tese, só que eu vejo por um outro lado, que extrapola o direito civil, que, na verdade, são direitos fundamentais que estão sendo desrespeitados. Nessa questão, por exemplo, de casamento, é pacificado que pessoas do mesmo sexo têm que casar, o cartório tem que registrar, ainda há resistências? Como é que é no dia a dia? No comecinho houve resistência porque não estava regulamentado, mas o CNJ regulamentou. Então, hoje, um casal de mulheres, um casal de homens, chega a um cartório para casar, eles vão se submeter ao processo de habilitação, como qualquer outra pessoa, e eles vão ter o direito ao casamento, assim como qualquer outro casal. A habilitação de um casal homoafetivo para a adoção, ela deve seguir o mesmo padrão de um casal heteroafetivo. Então, o que pode acontecer é uma ocorrência de preconceito pontual, enfim, mas normativamente falando, não há o que se questionar. Todos os direitos são garantidos. É claro que nós ainda temos muito caminho a trilhar, ainda estão surgindo os primeiros casos de partilha de bens, de pensão alimentícia, porque ainda se fala até hoje, embora não seja novidade, por exemplo, que o homem tem direito de pedir pensão alimentícia para a mulher. Isso não é mais novidade. Mas pode ser claro, é muito falado, mas pode ser novidade que ocorra pedido de pensão alimentícia de um casal homoafetivo entre dois homens que estão se separando. E isso vai começar a aparecer. Você fala com muita propriedade, e também com muita paixão sobre isso. É a sua área, a minha direito de família. Direito de família. E como é que ele te encantou? Ele me encantou porque o direito de família é o direito do dia a dia. Todos nós temos família, viemos de algum lugar, temos pais. Então, é uma área do direito mais palpável, mais sensível, difícil também trabalhar com isso. A gente tem que ter dedicação, a pessoa tem que gostar, tem que ter muita paciência. E eu acho que, acima de tudo, acreditar naquilo que está se defendendo, né? Porque, como qualquer outra área do direito, sabemos que há caminhos certos, caminhos errados. Então, no direito de família é a mesma coisa. Mas é o direito, para mim, é o direito mais bonito. Fala-se muito em minorias. Não é um termo que você usa. Não gosto de me referir a minorias. Eu até falo, por exemplo, mulheres, né? Costumam falar assim, mulheres é um grupo de minoria. Não. Estatisticamente falando, as mulheres são maioria. O que eu prefiro utilizar é o termo de grupos vulneráveis. Então, quando eu me refiro às uniões homoafetivas, aos homossexuais, eu jamais vou me referir falando sobre uma minoria, porque eu acho que isso, inclusive, é pejorativo, de certa maneira. Então, nós podemos falar em grupos mais sensíveis, mais vulneráveis, hipossuficientes, e isso, inclusive, contribui para empoderar esses grupos, né, que sofrem algumas restrições de direitos. A gente falou bastante aqui sobre o seu livro, também um pouquinho da sua história lá, da sua infância, sua adolescência. Eu queria falar agora mais sobre livros, seus autores. Você tem seus preferidos? Tem suas listas? Tenho. Eu tenho muitos livros, inclusive que eu gostaria de ler, né? Eu tenho lá a fila de livros. Um livro um autor que eu gosto muito é o Mário Vargas Llosa, principalmente porque eu tive contato com esse autor quando eu estudei no Chile. Hoje é o que se chama de ensino médio, né? Então, eu fui apresentada a uma literatura mais sofisticada no ensino médio, e aquilo me assustou bastante, porque eu vinha dos Estados Unidos e do Canadá, de boas escolas, mas e sempre sendo incentivada a ler, mas eu fiquei bastante assustada, porque eu falei assim, nossa, isso aqui é muito difícil, né? Mas aí eu me surpreendi, porque a leitura ela é muito agradável, e o livro, por sorte, ele não era muito grande, porque a gente se assusta, né? Hoje não, né? Quanto maior o livro, melhor, porque são mais horas de prazer. Mas no comecinho isso assusta mesmo, né? Me assustei muito. E aí também pude conhecer uma outra autora, que é a Isabel Allende, né, que faz parte, inclusive, da história do Chile. Né, o pai dela, como foi presidente, tem toda a parte histórica. Isso me encantou bastante. E, claro, que os livros dela são romances.
e são lindos, também me encantaram. Então, esses dois autores, Isabel Allende e Mário Vargas Llosa, são dois que eu gosto muito. Direito e a literatura andam juntos mesmo? Ficaram separados por um tempo? Você faz alguma análise sobre isso, professora? Olha, depois que eu escrevi a minha tese, que foi um trabalho um pouquinho mais, não diria, foi um desafio, né? E é uma obra mais técnica. Mas aí eu parei para pensar, bom, eu tenho um segundo livro para publicar agora, que é sobre guarda compartilhada. E eu passei a me questionar, será que eu vou seguir a mesma linha técnica? Eu acho que eu vou querer misturar um pouquinho de literatura com o direito, porque a obra vai se tornar mais leve. E isso é um desafio, porque nós do direito somos muito formais. Então, muitas vezes, o leitor ele pode pensar, não, mas isso aqui é uma linguagem muito simples, muito acessível, será que essa obra tem consistência? Eu acho que se ela for bem escrita, bem pesquisada, sim. E é isso que eu pretendo fazer com o próximo livro, unir as duas coisas. Ok, boa sorte no próximo livro, então. Muito obrigada. Professora, é isso, foi um prazer conversar com você aqui. Igualmente, Paulo, obrigada. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.